Oi, gente! Hoje a gente vai apresentar um trabalho sobre a cisplatina e nitroprociato de sódio, que são compostos inorgânicos com uso medicinal. Vamos analisar sua estrutura e características químicas e bioquímicas dos compostos. Primeiramente, vamos introduzir um pouco do conceito da química inorgânica diretamente ligada ao uso medicinal. Essa área se denomina assim, pois é quando se utiliza os metais e seus compostos para tratamento e diagnóstico de doenças. Historicamente, o uso da química inorgânica é bem antigo, tendo como partida os anos de 2500 a.C. Seu uso foi sendo passado até os anos de 1900, quando, na década de 60, cientistas começaram um estudo que consistiam como objetivo compostos que poderiam ser usados no tratamento antitumorais e anticancerígenos, como no caso da cisplatina. Agora, vamos definir as questões dos compostos metálicos, também chamados de compostos de coordenação. Quando unirmos os íons metálicos com as moléculas doadoras de elétron, ou íon que também pode ser o doador, será formado o que chamamos de complexo metálico, ou também composto de coordenação. Os compostos de coordenação são, em geral, aqueles que envolvem um elemento central cercado por ligantes, constituído por esferas de coordenação. As fórmulas dos compostos de coordenação consistem o meio mais simples de se designar o composto do complexo. Agora, vamos apresentar um dos compostos que nosso grupo escolheu, que é a cisplatina. Vamos começar falando um pouco sobre a sua estrutura química desse composto. Composta pela fórmula molecular PtCl2N2H6, essa fórmula molecular é específica à estequiometria do composto, mas não fornece informações acerca da sua estrutura. Assim, coloca-se a fórmula do composto de coordenação, que constitui o meio mais simples da composição do complexo. Você tratar de um composto de coordenação, para melhor visualização, sua fórmula se escreve, como a gente pode ver nessa segunda figura, PtNH3,2Cl2. Assim consegue ser observado um átomo de platina e suas duas moléculas de amônio e as duas moléculas de cloro formando a unidade estrutural. A amônia e o cloro são ligantes monodentados e pois possuem apenas um par não compartilhado, apto a formar ligação coordenada com a platina. O composto de cisplatina também pode ser considerado um átomo eletricamente neutro. Vamos falar agora um pouco sobre a sua nomenclatura e característica. A cisplatina também pode ser conhecida como complexo metálico, cuja sua nomenclatura é cis-diaminodioplatina 2. Ela é um sólido cristalino amarelo profundo que, quando é proveniente de uma solução reconstituída, apresenta uma coloração transparente. Sua molécula é composta por 2 átomos de cloro e 2 grupamentos-aminos. Tem coordenação planar, que contém átomo central de platina. Também podemos ver uma diferença entre as fórmulas cis e trans de um complexo com 2 conjuntos de ligantes idênticos sobre um átomo central planar, sendo a forma cis aquela biologicamente mais ativa. Vamos falar agora um pouco sobre o número de coordenação e a geometria da cisplatina. O número de coordenação é aquele que consiste em grupos, moléculas, átomos ou íons que rodeiam um dado átomo num complexo. O número de ligantes unidos ao elemento central define o número de coordenação. No caso da cisplatina, vemos que o seu elemento central será a platina e ela é composta por 2 átomos de amônia e 2 átomos de cloro. Por isso, o número de coordenação total da cisplatina será 4. A geometria da cisplatina é um complexo teta-coordenado de número de coordenação 4. São tetraédricos ou também podem ser planos quadráticos, mas a geometria tetraédrica é a mais comum entre as duas. Agora vamos falar a relação entre a estrutura e a atividade da cisplatina. Inicialmente, estudos mostraram que, em uma mesma série, os isômeros cis eram ativos, enquanto os correspondentes isômeros trans eram inativos. Assim, a pesquisa sempre se concentrou em compostos com configurações cis, em função da síntese de compostos com estruturas análogas da cisplatina e sua utilização em testes biológicos. Aqui podemos ver as características dos complexos cisplatinas, que são resumidos em ter uma configuração cis e apresentar 2 grupos abandonadores com configuração relativa cis, já que correspondentes isômeros trans são considerados inativos,
Os complexos devem ser eletricamente neutros, embora a forma ativa possa ser carregada após a troca de ligantes no meio biológico. Os ligantes que não são trocados devem ser aminas relativamente inertes, preferencialmente com um átomo de hidrogênio no grupo diretamente ligado à platina ou à amônio. Os grupos abandonadores devem apresentar uma labilidade moderada e, apesar disso, ligantes biodentados relativamente inertes, como os dicarboxilatos, também dão origem a compostos ativos. Falar um pouco sobre a configuração cis, que é o primeiro requisito para a atividade anticancerígena da cisplatina. A configuração cis é largamente mais utilizada porque é diretamente ligada às sínteses. Atualmente, porém, existem estudos que comprovam que a configuração trans também tem suas atividades. Porém, como é um estudo recente, a gente não tem a certeza que isso acontece. A grande maioria dos complexos de platina sintetizados são submetidos a teste biológico, ainda na sua configuração mais ativa, que é a configuração. Falando então um pouco da bioquímica e mecanismo de ação da cisplatina, eu vou começar falando um pouco da entrada na célula da cisplatina. A entrada dela se dá pela participação de vários mecanismos de transporte ativo, entre eles o transporte ativo mediado por transportadores de cobre e transportadores catiônicos orgânicos. Quando a cisplatina ela entra na célula, ela sofre hidrólises sucessivas que vão ativar a cisplatina. E isso acontece influenciado pela baixa concentração de cloro dentro da célula, em comparação com o meio extracelular, que era muito mais concentrado em cloro. Falando um pouco agora da ação da cisplatina na célula tumoral, a gente percebe que quando a cisplatina ela entra na célula, ela vai ser ativada. A cisplatina ela entra na célula por esses três transportadores aqui. Eu vou destacar eles o CTR1, OCT e OCTN, que justamente fazem a cisplatina entrar na célula. E dentro da célula, a cisplatina ela pode tomar alguns caminhos. Entre eles, e o mais importante, que é o que a gente vai discutir, é a ligação da cisplatina com o DNA, porque essa ligação ela vai mudar a configuração do DNA e vai bloquear as divisões celulares, que é justamente um dos efeitos mais importantes da cisplatina para ser usado contra o câncer. Outro caminho que a cisplatina ela pode tomar é a ligação com o GSH e com o MTN, que são proteínas e agentes desintoxicantes que vão fazer o efluxo de cisplatina. Então, vão pegar as cisplatinas de dentro da célula e vão jogar para o lado de fora. Isso acontece não só por essas ligações, mas também por transportadores membranais comuns, como o ATP7A e o ATP7B, que vão pegar a cisplatina e jogar para dentro da célula. Essa ligação da cisplatina com o DNA, ele vai, então, bloquear a divisão celular, só que ele vai causar vários danos nesse DNA, que vai gerar apoptose. Então, a interação da cisplatina com o DNA, ela ocorre principalmente nas bases púricas e nos átomos N7 dessas bases. Não é o único sítio de ação, mas é onde tem preferência, porque há como formar ligações de hidrogênio entre cisplatina e DNA, que é uma ligação mais forte. E os adultos dessa cisplatina com o DNA, ele vai gerar distorções na dupla hélice. Então, vai mudar totalmente a conformação dela e vai induzir a apoptose, já que seu material genético está totalmente danificado. Falando um pouco da toxicidade induzida pela cisplatina, eu vou falar um pouco das vias de lesão propostas. E isso acontece pelo acúmulo de cisplatina mediada pelos transportadores, a conversão metabólica da cisplatina em toxinas, a lesão do DNA, que é o efeito mais importante que ela tem, alteração do sistema de transporte celular, que vai justamente causar esse acúmulo dentro da célula, disfunção mitocondrial, estresse oxidativo e a resposta inflamatória também vou destacar como duas coisas muito importantes. Também temos ativação de famílias de proteínas quinases e tudo isso junto vai gerar ativação de vias apoptóticas e vai causar necrose celular. Dentre a toxicidade da cisplatina, a gente pode destacar duas. Uma delas é a nefrotoxicidade, que é uma coisa muito grave. E a cisplatina, quando ela entra nas células do túbulo proximal, elas vão causar, então, o estresse oxidativo dessa célula,
vai gerar ativação de proteínas que vão mediar a apoptose e vai gerar uma resposta inflamatória muito excessiva. E tudo isso junto, todas essas características vão gerar, então, vão ativar uma via de apoptose celular, que vai matar essas células do túbulo proximal e então vai causar danos renais. Outra coisa que acontece também é a neurotoxicidade. Também a citoquina vai entrar nas células nervosas, elas vão se ligar ao DNA e isso vai causar, então, a desconformação da fita de DNA. Então, isso vai mudar totalmente o perfil da célula. A neurotoxicidade ela é caracterizada por uma alteração axonial secundária e pela perda da bainha de mielina e mudança na substância branca, quando a cisplatina é ingerida em mais quantidades. Além dessa ligação com o DNA, a cisplatina ela também vai mudar o perfil do canal de sódio, que vai gerar estresse oxidativo, resposta inflamatória exagerada, e tudo isso vai causar a apoptose dessas células. Então, a resistência à cisplatina ela pode ocorrer devido à ativação do fármaco por proteínas e peptídeos contendo enxofre no plasma, e principalmente pela ocorrência do reparo de DNA danificado. Uma vez que o DNA é danificado, a gente vai ter uma via que vai tentar recuperar esse DNA, e isso vai causar justamente a resistência à cisplatina. Mas também pode acontecer pela diminuição do acúmulo na cisplatina intracelular, que é causada pelo aumento do efluxo, ou seja, de jogar a cisplatina de dentro para fora da célula. Bom, um outro composto que a gente quer tratar na nossa apresentação é o nitroprussiato de sódio. Ele é um composto que é utilizado na melhora da função cardíaca, que contém um complexo de ferro, contendo ligantes cianeto e nitrosila. O composto ele é conhecido desde os anos de 1850 e o seu efeito hipotensor ele foi descrito já nos anos de 1929. Né? Então, o nitroprussiato ele tem uma função vasodilatadora devido à presença do grupo nitroso. Como a gente pode ver na imagem, ele é composto por um átomo de ferro. Esse átomo de ferro ele é ligado a 5 carbonos e a um nitrogênio. Cada carbono é ligado a um nitrogênio e o nitrogênio, que é ligado diretamente ao átomo de ferro, é ligado a um átomo de oxigênio. Além disso, na sua fórmula, a gente vê que tem 2 H2O, porque o composto nitroprussiato de sódio ele é encontrado na forma de diidratado. Então, por isso, dessas 2 águas. Sua nomenclatura, pentaciano nitrosilferrato 3 de sódio, e a sua geometria é octaédrica. Pode passar, por favor. Bom, como eu disse anteriormente, ele é um complexo de ferro com ligante cianeto e nitrosila, e é utilizado, então, nas emergências no tratamento da hipertensão, né, devido ao seu efeito hipotensor, e tendo, então, uma ação de vasodilatadora através da liberação de óxido nítrico. Pode passar. Bom, e aí como funciona? Esse composto, ao ele entrar em contato com os eritrócitos, ele vai interagir com a oxihemoglobina, dissociando-se e formando a meta-hemoglobina. E aí, com isso, liberando cianeto e óxido nítrico. Esse óxido nítrico, ele dilata as arteríolas e as vênulas. E o íon ferroso, ele vai reagir imediatamente com grupos sulfidrílicos ligados à membrana da parede vascular e dos eritrócitos, formando um radical nitroprussiato instável, que sofre dissociação imediata em seus componentes cianeto e óxido nítrico. E aí, posteriormente, esse cianeto ele vai ser metabolizado no fígado. Pode passar, por favor. Essa imagem, eu tentei trazer uma imagem que ilustrasse como funciona essa liberação do óxido nítrico a nível da musculatura vascular. Então, ela retrata uma situação de exercício físico, mas a gente pode trazer, nesse caso, do nitroprussiato de sódio. Então, como a gente pode reparar na parte da musculatura vascular, a partir do momento que você tem um aumento do NO, esse NO ele ativa a enzima guanilil-ciclase, que se encontra no músculo liso vascular e que leva ao aumento das concentrações intracelulares de GMP cíclico. Esse GMP cíclico ele inibe a entrada de cálcio no músculo liso vascular,
e aumenta a captação desse cálcio pelo retículo endoplasmático liso. E isso, então, leva a um efeito de vasodilatação. Pode passar, por favor. Bom, o tratamento em casos de intoxicação. A gente tem disposto a administração de hidroxicobalamina, vitamina B12A. Só que esse tratamento ele é dito como controverso, porque o que acontece? Ele previne, ou então trata a toxicidade por cianeto, uma vez que esse medicamento ele se liga ao cianeto formando a cianocobalamina, que não é tóxica e pode ser excretada na urina. Só que alguns estudos vêm demonstrando uma ausência de um efeito significativo e, além disso, essa hidroxicobalamina ela inibiria os efeitos do nitroprusiato. E aí, na Europa, se usa esse medicamento administrado junto com outros medicamentos, mas que isso não ocorre no Brasil. E com isso a gente finaliza a nossa apresentação.